Meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará. Se você quer, levanta suas mãos. Então, aleluia, glória a Deus. Diga comigo essa palavra. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Deus vai falar com você essa noite. Aleluia. Você veio pedindo para Deus falar com você. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. O texto diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase o tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se a Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Então ele disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se assentem. Todos se assentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Repitam comigo: todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com sobra. Diz aleluia. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido para nós. A maioria de nós já temos a conclusão dessa mensagem. De fato, existem muitas coisas que nós podemos extrair daquilo que Deus deseja falar conosco através dessa palavra. E algo que o Espírito Santo tem falado comigo há muito tempo é que nós carregamos, nós temos o suficiente para que Deus possa fazer aquilo que Ele deseja fazer. E todo movimento que Deus faz na multidão parte de alguém que reconhece aquilo que Deus já entregou nas suas mãos. E nós temos exemplos práticos bíblicos e exemplos em nossas vidas. Eu sempre fico pensando, quando eu olho um texto como esse, como a minha mãe fazia milagre. Se você é de uma família grande, você vai entender o que eu estou falando, Daniel. Como a minha mãe conseguia sustentar tantos filhos. Eu agora, só com o Josh, eu fico pensando: meu Deus, como vai ser esse mês? Tem mais alguém comigo? Às vezes você não tem nem filho e você fala: meu Deus, é só eu e mais uma boca. Como que a gente vai fazer para fechar as contas? E quando eu olho para um texto como esse, eu consigo enxergar exemplos práticos na nossa realidade, na nossa vida. E de fato, o texto, a ênfase do texto é o milagre da multiplicação. A conclusão do texto é Jesus repartindo o pão, repartindo os peixes, e tudo isso se multiplicando. E como eu disse, nós temos exemplos daquilo que Deus deseja fazer, porque tudo que Deus faz, no plural, começa em uma pessoa que tem disponibilidade. Então veja, Deus planta o desejo no coração de um indivíduo para colher no plural
corações repartidos com a mesma visão e com a mesma unção. Você nem gostava da África, e eu quero te dar um exemplo. O pastor Fábio começou a gostar de África, foi para a África, começou a dançar nos cultos, cabiociou. É para lá e para cá, vem os negros, os africanos, ou glória, quem lembra? O pastor Fábio começou a estudar inglês, começou a pregar. Você começou a gostar de algo que você nem gostava, porque Deus plantou o desejo no coração de um indivíduo, e essa pessoa gerou uma consciência plural em todas as pessoas, e você não sabe dizer porque você canta cabiociou e nem sabe às vezes o que significa, mas porque uma pessoa entendeu aquilo que recebeu, entregou nas mãos de Jesus, multiplicou para várias outras pessoas. Então o chamado de Deus para nós, para todos nós que estamos aqui, você precisa entender que Deus colocou algo nas suas mãos, já está aí, e Deus sempre começa com um desejo. Esse desejo talvez seja pequeno, e você olha para o que você tem nas suas mãos, você olha para o que você tem na sua casa, você olha para o que você tem na sua família, e talvez diga, é muito pouco, é muito pequeno, mas Deus não precisa que seja grande, Deus não precisa que seja expressivo, Deus não precisa que você saiba de tudo, Deus não precisa que você domine todas as coisas, Deus não precisa que você tenha condições para isso, Deus precisa que você olhe para o que você tem na lancheira da tua vida, na lancheira do teu coração, e diga, tem alguém aqui que tem um pouquinho de coisa. Porque tudo que acontece começa pouco. E muitos de nós não vivemos um milagre, porque nós somos orgulhosos demais. E às vezes o orgulho, ele está com outra roupa, e ele está disfarçado de humildade. Não, eu não vou começar isso daqui, porque eu não tenho essa máquina, eu não tenho esse equipamento, eu não sei fazer, eu preciso desse equipamento, desse curso, disso, daquilo outro, e nós achamos que nós somos humildes demais, quando na verdade nós estamos confiando completamente naquilo que nós temos, não naquele que pode multiplicar aquilo que nós temos em nossas vidas. Então eu quero dizer para alguém que chegou aqui dizendo, eu tenho pouco, eu não tenho condições, eu tenho medo, eu quero dizer para você, é esse alguém, é você que Deus quer usar para alimentar vidas, porque se uma família essa noite entender que um casamento restaurado pode tocar uma rua, pode tocar no bairro, o marido vai olhar para a esposa e vai dizer, nós íamos nos separar, mas essa noite eu descobri que nós temos é pouco, talvez seja bagunçado, mas Jesus, vamos entregar o nosso casamento na mão de Jesus, vamos entregar o que nós temos na mão de Jesus, Ele pode fazer. Aleluia. E o diálogo, ele é muito curto, mas é um diálogo que incomoda, porque Jesus já sabia, que chato, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz isso. Jesus chama Felipe e pergunta para ele, arruma peixe, e a Bíblia diz que ele só pergunta para provar Felipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Deus já sabe o que vai fazer. Obrigado, Senhor. A coisa mais intrigante é que quando Deus está mexendo com a gente, Ele já sabe como a gente vai reagir. Às vezes nós provamos o coração das pessoas porque nós não sabemos como elas vão reagir. Você já tentou ficar sem responder a pessoa rápido no WhatsApp? Só para ver se ela vai explanar? Por que nós fazemos isso? Porque nós não temos um atributo que Deus tem. Deus conhece o interior das pessoas. Ele sabe. Ele sabe o quanto que você e eu nós somos maldosos. Jesus sabe o quanto nós, se tivéssemos oportunidade, fazíamos tudo de errado. Jesus sabe que você está sentado nessa cadeira com o corpo presente e a sua alma está em outro lugar. Ele sabe que você está aqui, mas
pensando no amanhã. E o texto nos revela aqui, ele faz uma pergunta para Felipe sobre pão. Mas na verdade, não era sobre pão que Jesus queria falar. É porque ele queria provar, ele tinha algo para extrair de Felipe. Então alguém se levanta, André se levanta e diz, o próprio Felipe diz, nós não temos pão, nem padaria perto. Nós teríamos, se trabalhássemos por meses, nós não teríamos condições de alimentar a multidão. Não tem pão para todo mundo. Então alguém chegou e disse, tem um moço, um jovem, que tem alguns pães e alguns peixes. E esse jovem coloca na mão certa, na mão de Jesus. Ele coloca nas mãos certas, repita comigo, ele coloca nas mãos certas. Na mão de Jesus. Irmãos, qual que é o nosso movimento natural quando existe necessidade? A nossa necessidade faz nós segurarmos, não é verdade? Você fala, meu Deus, não sei o que vai ser daqui no mês que vem. Pessoa mais ajuizada, o que vai fazer? Sobrou R$50, o que vai fazer? Deixa eu ver. Você vai guardar, não é verdade? Ou não? Aí você vai viver o meme, né? Nós precisamos guardar dinheiro, amor. Aí tá os dois comendo pizza. Mas o nosso movimento natural é que quando existe uma prova, deserto, escassez, quando existe uma necessidade, o que nós fazemos com os recursos que nós temos em nossas mãos? Nós guardamos eles quando temos. Quando não temos, nós... E aquele jovem faz algo, um movimento completamente diferente. Ele entrega. Ele entrega o que ele tem. Deus não está pedindo que você não tenha. Deus está pedindo que você tenha. E eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de pão e nem de peixe. Porque seria estranho se você tivesse na sua bolsa pães e peixe. Talvez tenha uma nota de 100 reais. Pode dizer para mim alguém? Tá mais fácil ter tartaruga, 2 poucos. E a mensagem não é pão e peixe. É que Deus colocou uma unção em você. Deus depositou talentos em você. Deus colocou habilidades em você, na sua vida. E o que Ele está pedindo é exatamente essas coisas que você acha pequena, que você acha que não é o suficiente. E de fato aqui começa a multiplicação. A multiplicação não começa, o milagre, quero dizer, o milagre não começa quando os pães eles começam a serem multiplicados. O milagre começa quando alguém coloca à disposição aquilo que já tem em suas mãos. Eu quero que você olhe nas suas mãos agora. Deus já depositou em você. Deus já colocou em você. Deus, antes mesmo do seu nascimento, a Bíblia diz que Deus te chamou com um propósito, com um plano. E mesmo que você viveu a sua vida inteira no mundo, desgarrado, esses propósitos, esses dons, essas habilidades que Deus colocou, tem um plano, tem um propósito. E quando você entende que isso que Deus colocou nas suas mãos não tem a ver apenas com você, não tem apenas a ver apenas com a sua casa, com a sua família, ou apenas com um sonho seu individual, Deus começa a fazer o milagre. O pastor já me antecedeu aqui na hora da oferta e disse que quando você compreende que aquilo que está nas suas mãos não é seu, mas é de Deus, milagres podem acontecer. O pastor disse, existem pessoas aqui que têm empresas, mas vivem para pagar boleto, porque não entenderam que as suas empresas são a lancheira que Deus colocou na sua vida para trazer multiplicação.
para a vida de outras pessoas. É verdade. Aquilo que você carrega não é só para você, não é para você comer e morrer, como a viúva disse para o profeta, é para que você, entregando nas mãos de Jesus, possa fazer com que esse recurso se multiplique. Então eu quero liberar uma palavra essa noite. Talvez você chegou aqui com pouco recurso, talvez você chegou aqui com pouca força, talvez você chegou aqui com pouca esperança, talvez você chegou aqui com pouca fé, mas o que Jesus precisa apenas é que você diga: eu tenho pouca esperança, eu tenho pouca fé, eu não sei fazer. E entregando na mão de Jesus, Ele fará grandes coisas. É difícil demais entregar, gente, porque essa é a prova que nós confiamos completamente em Deus. Talvez alguns de nós já ficamos na encruzilhada de ser fiel ao Senhor ou pagar boleto. Quem? Fazer a compra ou... E o que Jesus está nos ensinando é que essa obediência de entregar na necessidade vai gerar multiplicação. Amém. E despertar consciência plural. Meu Deus do céu. Quando você é ousado, você já fez isso. Sempre tem alguém na família que é o que toma a frente. Amém? Amém. Que é o que resolve as coisas. Se é para fazer rateio, para resolver alguma coisa, ele faz o grupo. Ele chama todo mundo. Cadê você? Deixa eu ver. Se é para fazer uma pergunta difícil, é ele que faz a pergunta. Toda família tem aquele que é o chato. Ele toma a iniciativa. Geralmente eu não sei sobre temperamento, é o que? Colérico, sanguíneo é o que? Sanguíneo. Calma, o evangelista está falando, eu vou falar de você. Eu sou sanguíneo. Mas presta atenção, sempre tem alguém que é o corajoso, que é o que se coloca na situação, é aquele que fala vamos, geralmente é a mulher, nós passamos o cartão. A fé, sempre tem aquele que dá o primeiro passo, toma iniciativa, que é o corajoso, é aquele que é disruptivo, que vai na frente. A multidão geralmente espera a atitude dessas pessoas. A multidão fica olhando, esperando. É por isso que nós precisamos entender que existe algo poderoso em ter pessoas que tomam iniciativa e que têm visão. Pessoas que Deus levantou com ousadia, com visão de águia. Talvez você não esteja enxergando nada na sua vida, mas Deus sempre levanta alguém para dizer: olha o que Deus está fazendo na sua vida. Você está vendo uma bagunça, e sempre tem alguém que Deus levanta, um profeta, uma profetisa, alguém que vai olhar para você e falar: não, você está enxergando muita bagunça, você está enxergando confusão, mas olha o que Deus já fez. Você não é a mesma pessoa, você era desse jeito, olha o que Deus já fez com você. Glória a Deus. E essas pessoas, elas têm a unção de fomentar os outros, tanto para o bem quanto para o mal. Você já viu? O seu maior erro, o lugar que o diabo mais usa você, se for para fofocar, é porque Deus quer usar você para ministrar as coisas. E olha que não é uma piada. Mas sabe aquele que articula, fala, tem poder, tem persuasão? Se essa pessoa não estiver dentro do propósito, ela leva todo mundo para o precipício. Mas agora uma pessoa alinhada com o propósito de Deus, entendendo aquilo que carrega, leva muitas pessoas ao arrependimento e à salvação.
Então eu quero declarar essa noite, talvez você chegou aqui e você entende que Deus colocou algo dentro de você. E o que você fala muitas vezes tem poder na vida de outras pessoas. O que você faz não interfere apenas na sua vida, mas isso também reverbera na vida de outras pessoas. Eu quero dizer que não é coincidência, isso não é normal, é algo que Deus colocou em você. E você precisa despertar essa noite, para que você não seja um canal duplo de água amarga e de água doce, porque a Bíblia nos ensina que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então o chamado de Deus para a sua vida, meu irmão, influenciador do reino, Deus quer usar o que você tem. Deus quer usar a sua vida para que muitas pessoas possam ser supridas. Irmãos, não existe ministério. Não existe ministério. Qualquer que seja, se você pensa que ministério é ser apenas pastor, evangelista, você não entendeu ainda o evangelho. Se você é um barbeiro, se você é um motorista de aplicativo, qualquer que seja a sua função, lá é o seu ministério. Lá é o lugar que Deus te usa. É naquele lugar que Deus vai fazer com que coisas se multipliquem na sua vida financeira, na sua casa e na sua família. Quando você entende que Deus te chamou e você entrega nas mãos de Jesus aquilo que Ele te deu, você pode viver o milagre da multiplicação. Mas não é fácil, porque eis o desafio: olhar para si mesmo e enxergar que tem algo. É a parte mais difícil, porque talvez você olhe para a sua vida e dizer: eu estou precisando de ajuda. Eu que preciso de ajuda. Alguém? Eu que preciso ser socorrido. E geralmente acontece assim: as pessoas que chegam em você para pedir ajuda estão vivendo exatamente o que você está vivendo. Você já viveu isso? O pessoal vem pedir um conselho para você: me ajuda que eu estou precisando de dinheiro. Ai, Jesus. E a maior dificuldade é nós falarmos a partir da realidade do que Jesus enxerga que nós temos em nossas mãos. Porque ministério nenhum começa com a ferida. Todo ministério começa com a cura da ferida. Existem muitas pessoas que estão abrindo a sua boca para dizer o quanto que foram feridas, o quanto que não tem, o quanto que são incapazes, e essas pessoas acham que isso é ministério. Mas eu quero dizer para você: o ministério de Deus na sua vida começa quando você olha: sim, eu tenho pouco, eu fui ferido, sim, aconteceu isso no meu passado, isso é a minha história, eu fui podre, sim, eu fiz essas coisas erradas, sim, mas hoje eu não sou mais essa pessoa. Existe uma transformação de Deus na sua vida. Quando você abre a boca curado, você pode curar pessoas. Quando você abre a boca ferido ou ofendido, você derrama a luz na vida das pessoas. Você já conversou com alguém que está tão ofendido que o hálito dessa pessoa, eu não estou falando de hálito colgate, não estou falando de problema no estômago, mas ela fala exatamente a partir da dor dela, a partir da necessidade dela, a partir do que ela não tem. E qualquer pessoa que chega com um sonho, qualquer pessoa que chega com algo novo, essa pessoa é um cemitério para matar aquilo que a pessoa lança. Você já viveu isso? Eu tenho uma boa ideia, eu vou fazer isso, aquilo, outro. E aí a pessoa fala: não dá, você está cheio de dívida. Você, T.D. Jakes diz uma frase poderosa: que o lugar mais difícil para nós prosperarmos é o lugar que você e eu nós nascemos. Porque é o lugar que todas as pessoas nos conhecem. Elas sabem os nossos B.O.s, elas sabem os nossos apelidos, elas sabem tudo que nós fazemos, elas se familiarizaram conosco.
mas elas esquecem que existe pães e peixes na lancheira que Deus colocou em nossa vida. E nós não estamos contando apenas com esses pães e peixes, nós estamos contando com aquele que nós entregamos nas mãos dele e ele pode multiplicar. Deixa eu dizer para você, Deus vai surpreender alguém essa semana que está olhando para a sua vida e diz: meu Deus, eu vou viver mais uma vez humilhação. Eu quero declarar sobre a sua vida. Em vez de vergonha tereis dupla honra. Deus não vai deixar você envergonhado. Existe o socorro de Deus chegando para a sua casa. Então todos conheciam talvez aquele menino e não esperavam nada dele. E a provisão sempre vem do lugar que a gente menos espera. Seja ela financeira, espiritual, seja ela... Às vezes nós falamos de provisão. Quando falamos de provisão, o que vem na nossa cabeça? Fala aí, igreja. Se eu falar para você, Deus vai prover, o que você já pensa na sua cabeça? Dinheiro. O papel. Faz milho. O molho. A gente gosta de... Quem gosta, amém. Quem não gosta, mas provisão é Deus colocar pessoas no seu caminho. Gente, você não está entendendo. Se aquele menino não estivesse lá, porque o pano de fundo, eles tinham o contexto do que tinha acontecido. Jesus pode, eles seguiam Jesus. O texto que nós lemos diz que eles seguiam Jesus porque eles viram muitos milagres que Jesus fez, realizou. Então eles seguiram. Talvez uma pessoa com muito entusiasmo se levantasse naquele momento e dizia: os nossos antepassados comeram de um pão que veio do céu. Eles comeram do maná. Se ninguém tem pão aqui, se ninguém tem nada aqui, Jesus vai chover pão. Mas nem sempre, e a maioria das vezes, Jesus quer que pão caia na sua cabeça. A maioria das vezes, o pão não cai na cabeça. E o que Jesus está fazendo aqui é um milagre. Todo milagre, a partir de Jesus, é um novo ensino, que é os seus antepassados. A forma antiga de viver provisão é pão caindo na cabeça, mas a forma nova é: tem alguém disponível? Aqueles homens podiam se levantar e dizer: mas Moisés fez chover pão no deserto. Mas o que Jesus estava de maneira pedagógica ensinando é que nós não podemos produzir milagre, mas nós podemos fazer parte do milagre. Amém. Glória a Deus. E qual que é a minha parte no milagre? É estar disponível para aquilo que Deus deseja fazer. E talvez para algumas pessoas aqui é entregar a sua vida para Jesus. Para outras é entregar a sua profissão e o seu dom. Para outras é entregar aquilo que Deus colocou como ministério na sua vida. E a partir daí, Ele pode e vai multiplicar, para que vidas sejam tocadas. Se a tua e a minha prosperidade e o desejo de prosperar for para a minha casa, para a sua casa apenas, esse é um desejo egoísta e errado. Porque todas as vezes que Deus abençoa alguém, geralmente Deus abençoa uma pessoa que é como uma árvore, que os seus galhos carregam frutos e as suas folhas fazem sombra para outras pessoas e os seus frutos alimentam outras vidas. Então qual que é o desejo de Deus para nós? É que quando nós tomamos essas decisões difíceis de colocar aquilo que nós temos na mão de Deus, Ele vai gerar isso, vai começar a gerar isso no coração de muitas pessoas, muitas vidas. Nós acabamos de sair do desafio, que o evangelista Marcos foi muito corajoso.
Nós temos um propósito, e o propósito é a galeria, amém? Amém. Então esse desejo nasceu no coração de todo mundo? Amém. Não. Eu nem lembro no coração de quem nasceu. Alguém lembra? Vamos fazer uma feijoada. Olha que poderoso. Nós vamos fazer uma feijoada. Nós daremos as coisas. Você já pegou, né? Nós vamos dar as coisas: linguiça, feijão, orelha, cotovelo, sei lá o que. Nós vamos cozinhar, algumas irmãs e o evangelista Marcos. Nós vamos comprar. E nós vamos celebrar pelo dinheiro que foi arrecadado. Esse é o tipo de milagre que Jesus gosta. Talvez nós estamos esperando multiplicação de dinheiro na conta. E o que Jesus quer é disponibilidade simples. Glória a Deus. É disposição humilde. Marcos, eu não tenho tudo da feijoada, mas eu tenho aqui uma parte. E você colaborou. E eu quero dizer para você, você que colocou qualquer coisa, investiu qualquer coisa, em qualquer coisa do reino, da igreja, coisas que ninguém reconheceu, fez qualquer coisa para o reino que ninguém citou o seu nome, que a Bíblia não diz o nome desse jovem. É verdade, Jesus. Deixa eu dizer, às vezes os homens não vão reconhecer, e é natural. Se você e eu, nós não amadurecermos para essa realidade de você fazer as coisas, e mesmo assim não ser reconhecido, não é só na igreja, é no trabalho, é em casa. Mulher costuma dizer isso. Não é, irmãs? Eu estou errado? Vocês não reconhecem o que eu faço aqui. Tem alguma mãe aqui? Mas se nós não aprendermos a receber honra e viver o verdadeiro milagre da mão de quem pode fazer o milagre, nosso coração sempre ficará amargo. Deixa eu dizer para você, quando os homens não veem, Deus está vendo. Amém. Quando as pessoas não enxergam o seu esforço, Deus está enxergando o seu esforço. E é por isso que o nosso coração não é um coração de vingança. As pessoas não estão me vendo, então eu vou fazer para responder às pessoas. Deixa eu dizer, você não precisa responder a ninguém. Você precisa entregar os seus pães e os seus peixes na mão de Deus. Então eu quero dizer essa noite para você, se você chegou aqui ofendido, em qualquer área da sua vida, por se esforçar, por entregar e não ter reconhecimento, Deus vai te recompensar. E a maior recompensa vem do Senhor. Aleluia. Deus sabe exaltar pessoas que se humilham, que se entregam, que se colocam à disposição. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer para você, o nosso Deus, Ele é um Deus que recompensa. A Bíblia diz no livro de Hebreus que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é um Deus de recompensa. Deus é um Deus que deseja derramar sobre nós recompensas de atos que nós fazemos. E entender que nosso Deus é um Deus de recompensa faz nós vivermos uma vida de entrega. Se você não tem opções na sua vida, você não tem o princípio da recompensa, porque só pode ser recompensado a pessoa que fez a escolha certa. Amém ou não amém? Amém. Então o princípio de Deus é ser alguém que recompensa aqueles que o buscam, aqueles que fazem a escolha certa, aqueles que decidem de maneira correta. Veja, Jesus disse para Marta e Maria. Para Marta ele disse: Maria escolheu a melhor parte, e dela não vai ser tirada. Ela recebeu a recompensa da escolha correta. Então entender que isso não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com coisas que Deus deseja derramar sobre nós, faz nós sacrificarmos de maneira correta e tomarmos as decisões certas, faz eu e você tomarmos atitude para recebermos recompensa da mão de Deus. Porque uns recebem e outros não. Deus é injusto? Não, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem planta, ele vai colher. Então veja, o nosso Deus
repita comigo, nosso Deus é um Deus de recompensa. Então todas as vezes, Lucas, que nós não comermos os pães e os peixes e entregarmos na mão de Jesus, a recompensa disso é... Igreja, todas as vezes que nós não comermos o pão e o peixe para nós mesmos, e Jesus perguntar, tem alguém aí com alguma coisa, e nós entregarmos, a recompensa disso é o quê? Multiplicação em tudo. Então você olha para a sua vida e diz, como eu já disse e repito, eu que estou precisando, eu vou parar com esse ministério, eu vou sair disso, eu vou parar de fazer aquilo outro, eu vou para outro ministério, isso, aquilo. Quando você entender, tá bom, eu sou isso, eu sou limitado, mas eu vou entregar nas mãos de Jesus, todas as vezes você vai acordar com o desejo de continuar. Essa noite eu não sei o que aconteceu comigo. Enquanto eu dormia, Deus plantou fogo no meu coração, porque eu acordei com o desejo de cumprir o meu chamado. Eu quero dizer para você, enquanto você decidir pelo reino, enquanto você tomar as decisões corretas, Deus vai surpreender você e vai multiplicar coisas que você já estava pensando que eram últimas coisas. Então eu quero declarar sobre a vida de alguém que tem um ministério. Talvez você pense que é a última unção e Deus deseja derramar nova unção sobre você. Talvez você pense que é o último milagre. Meu Deus fará outra vez. Eu quero declarar sobre a sua vida o que você vai viver os próximos dias da sua vida, entregando os seus pães e os seus peixes de multiplicação. Vai confundir todo mundo que está ao teu redor. A recompensa que Deus vai trazer para o seu sacrifício vai alegrar muitas vidas que estão sendo. Então quero concluir dizendo que Deus precisa despertar na casa, na família. Nunca começa todo mundo acreditando, nunca começa todo mundo apoiando. Às vezes é você e você. Amém? Você começa algo novo, você posta, todo mundo já compra, é isso que acontece? Eu já tive experiência, vendi barofa, aí eu coloquei a barofa, o pessoal olhava para mim, nem sei o que é isso, reclamavam do preço, mas um provou, falou, isso é bom, oh glória, aí falou para o outro, você já comeu barofa? Come. Aí o outro veio e comprou. E o melhor marketing é o que é de pessoa para pessoa. Amém? Amém. Você pode postar foto. Gente, que loucura o morango do amor. Quem quer comer o morango do amor? Para de ser hipócrita. Quem ficou curioso apenas para saber o gosto? Que negócio é esse que todo mundo está postando? Que negócio é esse? Que morango do amor? Aí quem está bem amargo assim fala, que morango do amor? Já existia maçã do amor. Aí vira advogado da maçã do amor. Vocês são Nutella, vocês não comem maçã do amor, que é morango do amor. Eu quero que você entenda que todo movimento espiritual é um exemplo prático. Começa com alguém que fez o morango do amor e viraliza. Começou com alguém, quem sabe dizer quem criou? Ninguém, mas começou em alguém acreditando, alguém oferecendo, alguém promovendo, e outro compartilha, e você não aguenta mais ouvir sobre o morango do amor, Bob Good, e não sei Satanás mais o que, mas você nem sabe o que é, e você quer também. É isso que Deus quer fazer com aquilo que você carrega. Ele quer fazer com que a unção viralize. Começa pequeno, olhe para alguém e diga, começa pequeno. Faz com o que você tem. Faz com os recursos que você tem. Começa com as habilidades que você tem. Não espera ter tudo. Não espera saber tudo.
O pastor sempre dá o exemplo do evangelista Rafael. Ele começou o show preguiça, ele e a Karine. Amém? Mais quem? O seu cunhado, o Cleber. E o Kevin. Aí passa ano. Hoje ele faz o show preguiça em muitos lugares, com todas as turmas cheias, porque ele decidiu começar pequeno, continuar acreditando, e Deus viralizou. Esse é o desejo de Deus. O princípio de Jesus é, contando na parábola, ele entrega a quantidade de talento para cada pessoa. A um ele dá um talento, 2, 3, e ele retorna para ver o que aconteceu com isso. E o final é que aquele que ele confiou multiplicou o talento, e os outros, e o que não multiplicou o talento, Jesus dá uma ordem: até o que você tem será tirado. É uma lógica que, se você pensar politicamente correto, não funciona, não é verdade? O cara já não tem nada, você vai tirar ainda. Que dó dele, gente. Mas é porque o plano de Deus é entregar na mão de pessoas que não faz morrer, que faz a coisa multiplicar, que faz florescer. Não seja um cemitério para os sonhos de Deus. E essa não é uma frase de efeito. Não mate visão que Deus colocou sobre você. Não mate sonhos. Agora tem uma frase de efeito. Vocês vão gostar agora. Essa é para gostar. Amém? Eu esqueci. Gente, preste atenção. Deus quer fazer você viver e eu milagres extraordinários. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Enquanto nós estamos buscando as coisas, suprir a nossa própria vida, Deus aumentará a necessidade. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou dizer. Enquanto nós estivermos olhando para nós mesmos, para a nossa vida, Deus sempre aumentará a nossa necessidade. Sempre. Porque o desejo de Deus é fazer com que você volte para Ele. Então, enquanto eu e você estamos correndo, alguém está vivendo isso, para fazer as coisas acontecerem da sua forma, parece que aumenta as contas, parece que aumenta os desafios, a conta não fecha mais. E esse é o movimento natural de Deus, porque Deus deseja que você volte e entregue o recurso que você tem nas mãos dele. Quando você e eu buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Irmãos, eu já vivi momentos de confiar completamente em Jesus e viver a provisão sobrenatural. Recurso financeiro, pessoas, lugares, acessos. Quando eu achei que eu precisava ter o controle da minha vida, bagunçou. Falei, vai sobrar 1.000. Oh, glória! Agora vai ficar bom! Faz as contas, quando sobra, gente, não sei vocês, não é tão bom. Aí do nada vem mais compromissos. Aí empata, não só empata, fica no vermelho. E aí o que nós fazemos? Voltamos para onde? Voltamos para onde? Para Deus. Porque apesar da nossa rebeldia, nós sabemos quem pode multiplicar. É verdade. Apesar da nossa desobediência, nós sabemos na mão de quem nós podemos confiar a nossa vida. Apesar do nosso orgulho, nós sabemos que só Jesus pode partir algo da graça e não alimentar apenas você, mas alimentar uma multidão. Então essa noite para algumas pessoas é arrependimento,
Arrependimento da vida que está vivendo, achando que você e eu, nós temos o controle dessa vida. Você não tem o controle dessa vida. Você não sabe de tudo e talvez esteja revoltado com Deus porque a conta não está mais fechando. Deixa eu dizer para você, volte para o lugar de dependência de Jesus e entregue para Ele. Talvez você não tenha nem pão, nem peixe, nem nada. Que você tenha boleto. Que você tenha problema. Mas Deus não rejeita. Deus pega coisas feias e transforma em coisas lindas. Amém. Deus pega coisas quebradas e restaura e faz novo. Amém. Aleluia. Deus pega coisas escuras e faz brilhar. O milagre da multiplicação dos pães e peixes é uma aula para nós. E eu ensino para nós que nós não precisamos de muitas coisas. Nós não precisamos de ter tudo. Nós precisamos confiar a nossa vida e o que nós temos para Jesus. Esse é o maior sinal de confiança e de fé plena. Porque a única coisa que agrada a Deus não é o nosso louvor do domingo, não é as nossas canções de 40 minutos aqui. A única coisa que agrada a Deus é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, entregar a vida para Jesus é ter fé. Entregar recursos, entregar família, filho, casamento, é ter fé. Que Deus sabe muito melhor do que você sobre a sua própria vida. Glória a Deus. Fui abordado por uma pessoa e encerra a mensagem dizendo para mim: como você está, pastor? Como estão as coisas, pastor? Falei, tudo sob controle. O controle de Deus. Não? Quando alguém te perguntar como estão as coisas, você pode falar essa frase: tudo sob o controle. Aí quando a pessoa pensa que você é forte demais, você espera e fala: controle de Deus. Amém. Não o meu, porque o meu está bagunçado. Então esse é o chamado. Você chegou aqui talvez pela primeira vez. O convite é: entregue a sua vida para Jesus. Talvez a sua família tinha dias contados, seu casamento tinha dias contados, a sua própria vida tinha dias contados. Você chegou aqui só com os peixinhos e com os pães. Era a garantia do seu amanhã. E o que Jesus está dizendo é: entregue para mim, dá nas minhas mãos. Geralmente os discípulos vão sempre questionar, foi o que Felipe fez. Talvez você caminha com Jesus já e está questionando que não dá para alimentar, não dá para fazer. Porque nós aprendemos que na caminhada ficamos maliciosos. Aprendemos como funciona. Mas Jesus quer calar sua boca. Jesus quer surpreender você. Jesus quer quebrar suas pernas. Eu amo quando Jesus faz isso, porque Ele pode quebrar nossas pernas e depois Ele nos levanta. Amém? Tem alguém aqui que deseja entregar sua vida para Jesus? Que deseja entregar a sua vida para Jesus e dizer: eu estou com uma multidão, eu estou com fome, mas não tem peixe na mão do discípulo, não tem pão na mão do discípulo. Mas essa palavra foi pregada com pães e peixes para você que chegou aqui faminto. E a sua fome não é de comida física, a sua fome é de sentido de vida, de norte. A sua fome é de propósito. 45 anos e não tem propósito. Não sabe se morrer para onde vai. Essa é a pergunta. Se nós dois, nós aqui, morrêssemos, para onde você iria? Para onde nós iríamos? Talvez você pode me responder dizendo: eu não sei. Talvez eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa, não falo mal de ninguém, pago as minhas contas, gosto de uma cervejinha,
ali, mas é social, não fico bêbado, não. O Evangelho nos conscientiza. Nós somos como aquela multidão que estamos correndo atrás do milagre, mas não podemos produzir o nosso próprio pão, porque o verdadeiro pão é Cristo, é Jesus. Quero que você feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você e ministrou o seu coração, e você deseja tomar essa decisão hoje, Pai, em nome de Jesus, vidas entraram aqui, e eu sei que o Senhor marcou um encontro com pessoas aqui, assim como eu, que fui ministrado por essa palavra. Pessoas chegaram aqui pensando em desistir da sua própria vida, da sua família, do ministério. Pensar em desistir dos sonhos, dos projetos. Mas o Senhor, assim como alimentou aquela multidão, o Senhor não se preocupou apenas em pregar. O Senhor deu pão, o Senhor deu peixe. Isso significa que o Senhor se importa com a dor da barriga daquele que tem fome. Seja fome física ou espiritual, Jesus está aqui para saciar a sua fome, meu irmão. Jesus está aqui para saciar o desejo da sua alma. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o desejado das nações. Os homens estão buscando a quem saciar a sua fome e a sua sede. Eles estão procurando quem vai multiplicar na balada, nas drogas. Mas essa noite foi apresentado o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, Jesus. Então essa noite, se você veio aqui com o sentimento que via parar, seja você crente, não crente, e disse, não, eu tenho muito pouco, não dá nem para mim e para minha família, o que nós estamos vivendo é o fim. Eu queria convidar você, porque você se colocar diante de Deus essa noite é um sinal de coragem, de humilhação. Tem alguém